Do livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 67 de 180. Os Vivos do Além. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 67 de 180. Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Anotado por Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com um tema extraordinário: Os Vivos do Além. Esse título dado por Emanuel, ele utiliza essa passagem evangélica muito conhecida, que foi quando Jesus subiu ao Monte Tabor para orar. E ali apareceram Moisés e Elias. E os seus discípulos ficaram maravilhados. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Simples assim. E Emanuel vai fazer algum comentário para depois ele dar sua conclusão. Ele diz que várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Emanuel então diz que existem várias escolas religiosas que, para defender os seus interesses, ou seja, o seu modo de ver a vida, porque eles não acreditam na reencarnação e, portanto, eles têm que fazer alguma coisa para explicar esta passagem, ou talvez nada faça. Essa é a grande verdade. Mas mesmo eles não tendo o que falar, eles asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados,
que os precederam, ou seja, que foram antes para o mundo espiritual, viveram antes deles. E eles dizem isso, mas não se comenta esta passagem, porque esta passagem é a passagem mais nítida que fala da reencarnação. É a mais nítida delas, porque não tem como qualquer religioso dizer o contrário. Nesta outra parte, é o que Emmanuel vai dizer. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. A palavra egressas, isto é, vindas, então são duas entidades vindas da esfera invisível, de que é o sepulcro a porta de acesso. Isto é, o sepulcro é o cemitério que adentra a este mundo invisível. Ele continua dizendo: aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. No Evangelho existem diversas passagens. Então, Jesus tira o espírito perturbador, ou alma perversa, como ele também coloca. Mas Emmanuel diz, todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Isto é, os religiosos, não tendo como dizer claramente que é um espírito, ele diz que é Satanás. É mais fácil falar em Satanás. Isto é, toda coisa ruim é o Satanás. E foi assim que eles resolveram com essa situação, essa mentalidade dogmática. Nesta outra parte, ele diz, aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Tabor é um monte que tem esse nome. E Emmanuel diz, então, aqui não tem como, porque não é uma situação comum, é uma situação totalmente diferente. Aqui ele diz, não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E isto que é muito importante, porque no Evangelho está bem claro que fala de Moisés e Elias, e fala de uma forma como espíritos evoluídos, não é? Que teve um clarão, aquela coisa toda. Emmanuel continua, e não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades. Por que não pode? Porque não foi uma coisa que acontecia todos os dias. Aconteceu só aquela vez. Ele diz, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Ali, ao terminar, inclusive os seus discípulos interpelaram Jesus sobre outra questão de Elias, porque eles ficaram sabendo que era Elias e Moisés. Nesta finalização, Emmanuel diz, não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo. Realmente não se falou nisso. Não foi um anjo, como aconteceu, por exemplo, para Maria, quando o anjo veio lhe dizer que ela teria o filho, o Salvador. Na verdade, chegou e disse claramente, não é? Que a visita não era um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Porque no Velho Testamento tem a citação de Moisés, tem a citação de Elias, e Elias, inclusive, falou que voltaria. Está claro lá no Evangelho, no Velho Testamento. E ele voltou, como João, não é? O que batizava. Esta
lição é uma lição maravilhosa e que muitas vezes, quando a gente interpela uma criatura que tem outra doutrina sobre essa situação, esta passagem evangélica, eles não têm o que dizer. Não têm o que dizer porque realmente está muito claro. Está muito claro aqui, não tem como dizer outra coisa. Mas não queiramos forçar a vida de ninguém, de quem acredita na materialidade, ou seja, essas doutrinas que não acreditam na reencarnação. Que nós possamos mostrar para as pessoas que existe e que está ali para quem quiser entender, que entenda. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.